Olá, mães e futuras mães de todo o Brasil. Eu sou Valquíria Oliveira e no vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o ácido fólico. Se você está grávida ou pretende engravidar em breve, presta atenção nesse vídeo, assiste até o final porque eu te garanto que vai ter muita informação valiosa para você. O ácido fólico, também chamado de vitamina B9 ou folato, desempenha diversas funções bioquímicas no nosso corpo, dentre elas o desenvolvimento do sistema nervoso do nosso bebê. E é justamente por ter uma função tão importante, eu diria até crucial no desenvolvimento do bebê, que muitos médicos aqui no Brasil recomendam a suplementação de ácido fólico antes mesmo da mulher engravidar. O óbvio precisa ser dito. Então, embora a gente saiba que a suplementação de ácido fólico é necessária para prevenir malformações, ela sozinha não é uma garantia absoluta. E é por isso também que a gente precisa fazer um pré-natal correto e ter um aconselhamento médico adequado durante toda a nossa gestação. A primeira pergunta que pode surgir é: por que tomar o ácido fólico antes de engravidar e não esperar descobrir a gravidez para começar a tomar? A resposta curta é que quando você descobrir a gravidez, provavelmente você já vai estar grávida de 2 ou 3 semanas. E nessas primeiras semanas, etapas importantíssimas do desenvolvimento do embrião já aconteceram e essa vitamina já tinha que estar disponível para ele poder usar. A resposta longa e mais completa, eu começo com senta que lá vem a história. Para entender tintim por tintim dessa história, a gente volta em 1931, quando a pesquisadora e médica Lucy Wills, trabalhando na Índia, observou uma anemia chamada anemia macrocítica tropical, que acometia muitas gestantes e que poderia ser tratada com consumo de marmite. Então vamos por parte. Lucy observou que gestantes com dietas inadequadas, o que na época era comum em gestantes com baixo poder aquisitivo ou de mais baixa renda, eram mais acometidas por esse tipo de anemia do que aquelas gestantes que tinham uma dieta mais adequada, ou seja, gestantes com poder aquisitivo maior. Essa anemia macrocítica ou megaloblástica durante muito tempo foi confundida com anemia perniciosa. A anemia perniciosa é causada pela falta de vitamina B12. E o X da questão é que Lucy não só conseguiu demonstrar que essa anemia macrocítica tropical era diferente da anemia perniciosa, ou seja, era uma anemia diferente da anemia por B12, como também descobriu um tratamento eficaz para gestantes da época. E esse tratamento era à base de marmite. E o que é o marmite? Marmite era um produto alimentar muito comum na época naqueles países. Aqui no Brasil não foi um produto muito comum, aqui talvez o mais popular tenha sido Cenovite. Eu vou colocar umas imagens na tela. Atualmente o Cenovite é um multivitamínico, na época não era. E para ser justa, Lucy descobriu que essa anemia macrocítica podia ser tratada com extrato de levedura. Só que na época a fonte mais barata desse extrato de levedura era esse alimento, marmite. Até 1940, a vitamina B9 ou folato era chamada de fator Wills, justamente porque foi a Lucy Wills que descobriu que a falta de vitamina B9 causava um quadro semelhante, porém diferente da vitamina B12. Ou seja, o que ela fez na prática foi descobrir a vitamina B9. Depois dessa descoberta de Lucy, os pesquisadores se debruçaram em vários estudos com animais e eles começaram a encontrar uma relação entre a deficiência de B9 e anomalias fetais. Mas foi somente em 1976, mais ou menos 35 anos depois, e milhares de bebês salvos de anomalias por causa do consumo de marmite, que aconteceram as pesquisas em seres humanos e os pesquisadores começaram a concluir que gestantes deficientes de B9 apresentavam um maior índice de defeito do tubo neural no primeiro trimestre de gestação.
E os estudos da época concluíram também que essa anomalia, essa má formação, poderia ser revertida com suplementação de multivitamínico. Eu vou colocar o artigo aqui na tela caso alguém tenha interesse de procurar para dar uma lida. De lá para cá, vários estudos continuaram sendo feitos com a vitamina B9 e em 1991 o Conselho de Pesquisa Médica concluiu que de fato havia sim benefícios no uso de vitamina B9 ou do folato no desenvolvimento fetal. Com isso, em 1992, o Departamento de Saúde americano passou a recomendar o uso de vitamina B9 ou folato para todas as mulheres que planejavam engravidar até a 12ª semana de gestação. Em 2002, aqui no Brasil, a Anvisa determinou que fosse adicionada vitamina B9 e ferro em quantidades específicas na farinha de trigo e milho. Em 2006, a gente já tinha algumas diretrizes alinhadas às diretrizes dos Estados Unidos. Em 2013, a Organização Mundial de Saúde e o Conselho Federal de Medicina, cada um na sua área de atuação, criou diretrizes bastante alinhadas com o modelo americano, tanto que hoje em dia aqui no Brasil quase todos os médicos, se não todos os médicos, recomendam o uso de ácido fólico para a mulher que está pretendendo engravidar ou para a mulher que está grávida. Um ponto importante é que o Departamento de Saúde americano e depois o Brasil, alinhado com essa diretriz americana, faz a recomendação do uso antes da gestação até a 12ª semana. Só que naquela época a gente não tinha tantos estudos quanto a gente tem hoje com relação à vitamina B9. Então, naquela época, a recomendação era que se usasse até a 12ª semana, que seria o primeiro trimestre. Hoje, a gente já sabe que a vitamina B9 tem outros vários benefícios e é por isso que muitos médicos recomendam o uso até o final da gestação e não mais só no primeiro trimestre. Embora a gente saiba que no primeiro trimestre acontecem etapas cruciais no desenvolvimento. Bom, então eu tenho que tomar o ácido fólico antes da gravidez e durante toda a gestação? A resposta curta para essa pergunta é: o ideal é que você converse com o médico que está te acompanhando, seja o ginecologista se você ainda não engravidou, ou seja o obstetra que está te acompanhando se você já está gestante. A resposta longa é que, baseado nos estudos mais recentes, a mulher deveria começar a fazer uso do ácido fólico 3 meses antes de engravidar, no cenário ideal, e continuar fazendo uso do ácido fólico durante toda a gestação e não só no primeiro trimestre. Isso porque os estudos cada vez mais estão evidenciando os efeitos de curto e de longo prazo do uso do ácido fólico na gestação. Em 2015, um grupo de pesquisadores descobriu que gestantes com baixa quantidade de B9 tinham um maior risco de terem crianças com aumento do índice da massa corporal, ou seja, com um aumento do IMC, crianças com cerca de 5 a 6 anos de idade. E esse resultado que esses pesquisadores encontraram está bastante alinhado com pesquisas de profissionais de outras áreas da saúde. Essas pesquisas já vêm acontecendo há alguns anos no sentido de dizer que a nutrição da mãe afeta em alguma medida o desenvolvimento da saúde da criança no curto e no longo prazo. O que os pesquisadores não sabem precisar é o quanto a alimentação da mãe durante a gestação, ou a saúde da mãe, a nutrição da mãe como um todo durante a gestação, vai influenciar no filho, na filha, mas os estudos estão todos convergindo no sentido de que sim, existe uma influência em certa medida na nutrição da mãe, afetando então aquela criança no curto e no médio e longo prazo. Sabendo disso, por que alguns profissionais da saúde hoje em dia têm recomendado metilfolato ao invés do ácido fólico e alguns profissionais inclusive dizem que o ácido fólico não é a vitamina B9? Resposta curta: porque tecnicamente o ácido fólico de fato não é a vitamina B9, ele é um precursor, ou seja, ele é uma molécula que vai dar origem à vitamina B9, enquanto o metilfolato já é a vitamina B9 em si.
Resposta longa. A gente precisa entender minimamente o que é o ácido fólico, o que é o metilfolato e o que é o folato, para a gente entender por que algumas pessoas, alguns profissionais da área da saúde tomam essa postura e falam com mais ênfase de um do que outro, ou falam de um em detrimento de outro, ou recomendam um e não recomendam outro. O ácido fólico é uma molécula sintetizada quimicamente que é precursora da vitamina B9. O que isso significa? Significa que o ácido fólico é um composto feito em laboratório que inicialmente, na forma como se apresenta, ele é inativo no corpo, mas ele, depois de ingerido e passado por alguns processos no nosso organismo, ele vai dar origem à vitamina B9, também chamada de metilfolato. Eu vou colocar uns esquemas aqui na tela enquanto eu vou falando, para ficar um pouco mais fácil, para ficar menos abstrato, para a gente entender. O metilfolato, que é a vitamina B9, participa de diversas reações bioquímicas no nosso corpo, ou seja, faz parte de diversos processos. Dentre eles, essa vitamina atua indiretamente na biossíntese de DNA. O que é isso? A fabricação do nosso DNA. E isso é muito importante para crescimento, para multiplicação celular. Então, é uma vitamina essencial no crescimento e desenvolvimento embrionário e fetal. Sabendo que o metilfolato participa de diversas reações bioquímicas, a gente também sabe que ele pode mascarar, por exemplo, a deficiência de vitamina B12, porque eles atuam na mesma via metabólica, eles participam da mesma via metabólica. Então, há casos em que ele pode mascarar a deficiência de B12. Há outros casos também em que ele pode não ser totalmente convertido para sua forma ativa no fígado. E isso acontece tanto por uma variação genética que algumas pessoas têm, quanto por uma interação farmacológica, ou seja, uma interação de medicamento. O que acontece? Os pesquisadores descobriram que tem uma enzima que participa da primeira etapa de quebra dessa molécula, que em condições in vitro, que seria condições de laboratório, ela tem uma capacidade catalítica, que seria uma capacidade de produção de até 0,4 miligramas, ou seja, essa enzima ela teria a capacidade de converter da forma inativa, ou seja, do ácido fólico para o metilfolato, teria a capacidade de fazer essa conversão de até 0,4 miligramas. Mais do que isso, ou seja, a ingestão de 1 miligrama por dia, faria com que houvesse um excesso dessa substância que ficaria acumulada no plasma ou na urina. Uma outra descoberta que os pesquisadores fizeram é que alguns medicamentos prejudicam a atuação dessa enzima, então por isso teria essa interação medicamentosa que seria prejudicial. E eles também descobriram que algumas pessoas apresentam uma variação genética que faz com que essa enzima não atue tão bem quanto em outras pessoas que não têm essa variação. Então, no caso, não seria que essa pessoa tem algum tipo de defeito que não converte, seria mais que essa pessoa tem um tipo de mutação que faz com que a taxa de conversão possa não ser satisfatória, ou seja, pode não ser suficiente para cobrir a necessidade diária de conversão que o corpo da gestante precisaria estar fazendo para ela estar ingerindo as quantidades adequadas. E aí a gente também teria um excesso dessa substância no organismo. E aí, nessas condições, ou seja, numa condição em que há uma interação medicamentosa prejudicial e a enzima não atua tão bem, ou numa condição em que a gestante tem algum tipo de mutação e essa enzima também não tem uma boa atuação, ou que essa gestante está muito deficiente e precisaria de uma dosagem maior do que o corpo em condições normais consegue converter, nesse cenário a gente tem o metilfolato, que já é a vitamina na sua condição ativa.
Então, enquanto o ácido fólico precisa fazer uma primeira quebra, uma primeira alteração da molécula para transformar ela de inativa em ativa, o metilfolato ele já está numa condição em que o corpo consegue absorver sem passar por essa conversão e sem depender dessa enzima. E aí, falando assim, parece então que a gente já consegue resolver todo esse cenário só tomando o metilfolato ao invés do ácido fólico. Mas a questão é que não existe atalho para caminho curto. E os pesquisadores atualmente têm debatido as vantagens e desvantagens de cada uso, ou seja, as vantagens e desvantagens do uso do ácido fólico, bem como as vantagens e desvantagens do metilfolato, porque ambos os compostos têm prós e contras. Então, recapitulando, importantíssimo o uso de ácido fólico. O ideal é que essa suplementação continue durante toda a gestação. O ácido fólico é chamado de vitamina B9, mas na verdade é um precursor, porque é a forma inativa da vitamina. Esse ácido fólico precisa ser ingerido no nosso corpo e uma enzima que a gente tem vai fazer a conversão da forma inativa para a forma ativa. E o metilfolato já é a vitamina B9 na forma ativa que o nosso corpo absorve. O folato é um nome genérico que a gente dá para diversas moléculas ali dessa família do ácido fólico. Essa molécula ela pode ser quebrada e virar vários outros componentes, e todos esses componentes são chamados de maneira genérica de folato. Então, quando alguém fala folato, não está dizendo muita coisa. E aí, sabendo disso, agora a gente entra nos prós e contras. E aí, o que é melhor tomar? Depende. Depende de cada situação. Se a gente olhar de maneira superficial, o ideal seria a gente fazer uso do metilfolato. Por quê? Porque já é a vitamina na sua forma ativa, a gente já vai fazer a ingestão, já vai estar disponibilizado no nosso corpo, a gente não vai precisar se preocupar com enzima, com capacidade de absorção, com interação medicamentosa. Só que existem algumas variáveis e nessas situações o metilfolato não seria tão interessante. Quais são? Questão de custo. O ácido fólico tem um custo muito menor, custo financeiro muito menor do que o metilfolato. Então, para pessoas de baixa renda, para pessoas mais carentes, para as pessoas que têm dificuldades financeiras, que é a realidade da maior parte da população nesse Brasil, acaba sendo mais interessante fazer o uso do ácido fólico, porque é mais barato de adquirir, é mais simples de conseguir. Um ponto. Bom, mas e se eu tiver o problema na enzima, se eu estiver tomando algum remédio e por acaso achar que estou fazendo a ingestão correta e está sendo ineficiente? A gente consegue resolver esse problema com os exames que a gente faz durante o pré-natal de sangue. Basta que a gente incluísse ali, no exame de sangue que a gente faz de rotina, a dosagem de vitamina B9. E aí a gente ia saber se a suplementação que a gente está fazendo está sendo ou não eficiente. Porque se as taxas estivessem boas, significa que está tudo certo. Se as taxas estivessem ruins, mesmo a gente fazendo a ingestão de ácido fólico, aí a gente poderia tomar, por exemplo, duas medidas. Ou a gente começa a investigar por que as taxas estão baixas, mesmo fazendo a ingestão correta, prescrita pelo médico que está te acompanhando, ou a gente pode fazer a troca para o uso do metilfolato, que é a vitamina na sua forma ativa, e depois repetir, algumas semanas depois, repetir o exame de sangue para ver se vai ter alguma mudança. Primeiro ponto, então, seria essa questão financeira. Agora, se você não tem problema de questão financeira e tudo bem para você comprar, você quer evitar, por acaso, você quer evitar transtorno e já comprar a forma ativa da vitamina, é válido, mas a gente também tem que levar em conta um segundo fator, que é a estabilidade da molécula. O ácido fólico é uma molécula inativa, então ela é uma molécula é um composto mais estável. Já o metilfolato, por ser a vitamina na sua forma ativa, é um composto mais instável. O que isso significa? Que o ácido fólico, de maneira bem simplista, ele é mais resistente a condições adversas. Então, por exemplo, se você trabalha no sol, trabalha num lugar com muita luz, você não consegue manter esse suplemento acondicionado, guardado adequadamente, provavelmente não vai ser uma boa estratégia fazer o uso do metilfolato, porque é um composto que precisa ser acondicionado adequadamente.
senão você pode estar tendo prejuízo ali, porque você pode perder esse suplemento. E aí seria mais interessante você usar o ácido fólico, porque nessas condições adversas, trabalhar na rua o dia inteiro, o suplemento fica dentro do carro, fica na bolsa e a bolsa toma sol, pega muita luz, muita umidade no local, ou às vezes o suplemento fica em casa, mas a casa é muito quente, bate muito sol. Vale a pena, nesse caso, conversar com o médico, porque pode ser uma estratégia usar o ácido fólico, porque ele vai ser mais resistente, vai ter uma durabilidade melhor nessas condições adversas, e aí você garante que você está tomando um suplemento que está viável ainda. Se você não tem essas condições adversas, você consegue fazer um bom acondicionamento desse suplemento, aí também vale a pena você conversar com o seu médico, porque para você isso não é um problema. Ainda que seja um composto mais sensível, por assim dizer, você vai conseguir acondicionar ele certo, acondicionar ele bem, vai poder fazer uso e aí não tem problema, você tem condições de pagar, o seu médico concorda que é o melhor, você tem condições de armazenar adequadamente e aí não há problema nenhum em você, ou não haveria problema nenhum em você fazer uso do metilfolato. E aí, isso no cenário pessoal de cada um. Agora, se a gente extrapola para o macro, para o país inteiro, a gente entende também e vê que não faz muito sentido a gente ficar criticando os médicos que trabalham em hospitais públicos que continuam receitando ácido fólico, porque a nível de governo fica muito complicado a gente oferecer um suplemento que tem o custo mais alto e tem condições mais específicas de armazenamento. É muito mais simples e viável e uma estratégia melhor, se a gente for pensar no primeiro momento, para as condições atuais que a gente tem no nosso país, que continue sendo recomendado o uso do ácido fólico. Não há um problema. O metilfolato é um composto que está no mercado há poucos anos. Até o ano 2000, não era padrão aqui no Brasil os médicos, de maneira geral, recomendarem o uso de ácido fólico, suplementação de ácido fólico na gestação. É uma coisa muito recente. E quando começou essa padronização do uso do ácido fólico, foi justamente pelo ácido fólico, não foi pelo metilfolato. Então, a recomendação padrão, tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas, era o uso do ácido fólico. Recentemente, a gente começou a ter a fabricação e a comercialização do metilfolato. E aí, atualmente, está bastante popular. Um não veio para substituir o outro, ou seja, o metilfolato não veio para substituir o ácido fólico. O metilfolato ele veio para complementar o ácido fólico, no sentido de que mulheres que, por exemplo, tomam ácido fólico, mas ele por algum motivo, por exemplo, mulheres que têm uma variabilidade genética naquela enzima que a gente estava comentando agora há pouco, elas se beneficiariam mais ou se beneficiariam, enfim, da vitamina B9 fazendo uso do metilfolato. Agora, para as outras mulheres que não têm essas condições especiais, elas já estão se beneficiando do uso do ácido fólico. Então, elas podem trocar para o metilfolato? Podem. É necessário trocar? Não necessariamente no primeiro momento. Só que a importância do pré-natal e da gente estar fazendo um aconselhamento médico adequado é justamente isso, porque são várias variáveis, são vários fatores. Cada pessoa é uma pessoa, cada organismo funciona de um jeito, são várias nuances. E aí o médico vai ser a pessoa mais adequada para dizer se para você o melhor é o ácido fólico ou para você o melhor é o metilfolato. E agora que você assistiu esse vídeo e você sabe as nuances, ou você sabe um pouco das nuances de cada composto, você já tem condições de conversar com o seu médico num nível um pouco melhor. Então, à medida que o seu médico for conversando com você e for explicando, e for falando, ou for recomendando, ou for traçando as estratégias na sua futura gestação ou no seu pré-natal, você já tem condições de entender exatamente o que ele está falando, aonde ele quer chegar, e você tem condições também
de colocar o seu ponto de vista para ele entender ainda mais ou entender melhor a sua realidade e vocês juntos bolarem a melhor estratégia ou a estratégia que vai funcionar melhor no seu caso. Então, mãe e futura mãe desse Brasil, quando você encontrar alguém da geração passada que falar: na minha época não tinha nada disso, na minha época eu não ficava tomando esse monte de vitamina e deu tudo certo, o que a gente pode pensar? Felizmente deu tudo certo. E naquela época, de fato, não existia esse monte de vitamina e esse monte de coisa, porque, como eu disse, esse uso, essa suplementação de vitamina B9 no Brasil se tornou padrão por volta dos anos de 2000. Então, as nossas mães não tinham esse recurso na época da gestação delas. E felizmente, assim como deu certo comigo, eu espero que tenha dado certo para você também. Mas naquela época, a nossa mãe não fez uso do suplemento porque não havia a opção de suplementar. Atualmente a gente tem a opção, então, já assistindo esse vídeo, tendo todas essas informações, se mesmo assim você não estiver suplementando, você vai estar sendo negligente. E assim, gente, sinceramente, não vale a pena o risco. É muito importante o uso dessa suplementação, é muito simples fazer o uso dessa suplementação e quanto mais carente você for, provavelmente maior a sua deficiência de vitamina B9 e mais crucial se torna a suplementação. Mas se você não fizer parte do grupo de baixa renda, saiba que provavelmente você ainda assim precisa suplementar com ácido fólico. Por quê? Porque com os alimentos do jeito que estão hoje em dia, a gente dificilmente come tão bem quanto deveríamos. E um exame de sangue vai mostrar isso. E ainda que antes da gestação a gente faça os exames e saiba que tá tudo ok, no momento em que a gente engravidar, o embrião e depois o feto, ele vai demandar muito do nosso corpo e talvez só a alimentação não dê conta. Então, o ideal é a suplementação, é o melhor caminho, é a melhor alternativa. Então é isso, acredito que eu tenha passado todas as informações. Se eu esqueci de alguma coisa, porque a cabeça de gestante vocês sabem como é, escreve aqui embaixo nos comentários. Se você gostou, deixa o curtir. Se ficou alguma dúvida, pergunta aqui embaixo que a gente pode continuar esse bate-papo pelos comentários. Para você que me assistiu até aqui, obrigado pela atenção e a gente se vê no nosso próximo vídeo, porque a curiosidade nunca tem fim. Até lá!